Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo importante porque a diretoria bateu o martelo e definiu: Gabigol viaja ou não viaja com a delegação para encarar o Atlético Mineiro nessa quarta-feira. Jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. Eu vou contar para vocês o que a cúpula rubro-negra definiu e eu quero saber a opinião de vocês se a diretoria fez certo ou errado na decisão que eu vou contar já para vocês. Tem também novo treinador no rival Fluminense, é isso mesmo. Anunciaram um novo comandante e ele já passou pelo Flamengo e teve passagem polêmica pelo Flamengo. Tem também Davi Luiz. Você sabia que ele está liberado para assinar um pré-contrato e sair de graça em dezembro? Quero saber a opinião de vocês. Flamengo tem que renovar ou não com o zagueiro Davi Luiz? E tem novidades também na situação do Gabigol, porque ele recusou uma proposta de um clube brasileiro. É isso mesmo, vou contar bastidores para vocês dessa situação. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes, vocês estão vendo que eu estou com um look diferente. Tá frio demais aqui no Rio de Janeiro e eu aproveitei para usar a nova coleção de inverno da Simples Reserva. Uma marca sensacional. Vocês não conhecem a Simples Reserva? Estão perdendo tempo. É a nova marca de básico do Grupo Reserva, ou seja, qualidade absurda, que conta com linha de jeans, camiseta, tem camisa, moletom, short de água, tem muita coisa lá na Simples Reserva. Eles entregam no Brasil inteiro, preços bem democráticos. A verdade é essa, super acessíveis para vocês, vestindo do tamanho PP ao 3G, ou seja, tamanhos que vão do infantil ao adulto, uma marca para vestir a família inteira com uma qualidade absurda, uma durabilidade muito boa, roupas 100% algodão, com preço muito bom e o melhor, vocês estão vendo o QR Code, né? Pois é, preço bom, desconto, porque com esse QR Code aí, ó, cupom VENE10, você tem desconto. O site está aqui, ó, na descrição e repito, eles entregam no Brasil inteiro. Então não perca tempo. Essa roupa, por exemplo, é de lá, é da Simples Reserva. Repito, está muito frio no Rio de Janeiro, então estou aproveitando para usar o look da Simples Reserva e divulgar aqui para vocês aproveitarem, se quiserem dar de presente para alguém, comprar uma roupa para vocês, para sair no final de semana, para jantar com aquele crush, com a gata, com o gato, enfim. Aproveita lá na Simples Reserva, repito, o link está aí na descrição e aproveite também o QR Code com o cupom VENE10 para ter desconto. Vamos para as informações? Vou falar do Fluminense, que anunciou o novo treinador, é o Mano Menezes, que estava livre aí no mercado desde a saída do Corinthians, uma saída conturbada do Corinthians, polêmica, um treinador que de fato eu não lembro qual foi o último bom trabalho dele, mas o Mano Menezes foi anunciado como novo treinador do Fluminense com contrato até dezembro. Eu particularmente acho que o Fluminense não fez uma boa escolha. Não era para ter mantido o Marcão, mas também não era para ter escolhido o Mano Menezes. E, vou ser bem sincero, a situação do Fluminense é muito complicada. Nunca na história do Brasileirão em pontos corridos, o clube que chegou na 14ª rodada com apenas 6 pontos conseguiu se livrar do rebaixamento. Será que o Fluminense vai conseguir ser esse primeiro clube? Vamos ver. Mano Menezes foi o bombeiro que o Fluminense ligou para poder salvar a equipe no Brasileirão. Vamos falar de Flamengo porque Fabrício Bruno deu uma entrevista à Flá TV e ele falou sobre o que é jogar no Flamengo, o que é viver o Flamengo. Ele que recentemente recusou uma proposta muito boa do West Ham para jogar na Premier League, para ficar no Flamengo, e ele disse o seguinte, abre aspas, na magnitude e no tamanho que é o Flamengo, um dos maiores clubes mundiais, tenho o privilégio, o prazer e a honra de vestir o manto. Não só vestir, mas também honrar. Palavras lindas, sinceras de um jogador que vem honrando de fato a camisa do Flamengo. Se encaixou muito bem ao perfil Flamengo, o que é o Flamengo no dia a dia, e eu falo isso sem demagogia porque isso é em cima de informação. A diretoria, inclusive, gosta demais de Fabrício Bruno por conta disso, porque ele no dia a dia, ele tem as características do que a torcida gosta. Um jogador dentro de campo, também fora de campo, que honra muito o clube e a camisa que veste
ali no dia a dia. Parabéns ao Fabrício Bruno, que chegou ao 6º gol dele com a camisa do Flamengo, sendo 2 em 2022, ano que ele chegou ao clube, 3 em 2023, e agora ele fez o primeiro na temporada 2024, um gol extremamente importante que deu os 3 pontos ao Flamengo em cima do Cruzeiro. Galera, reforço aí para o Tite, hein? Pulgar já chegou ao Rio de Janeiro após a eliminação da seleção chilena na Copa América. Ele desembarcou por volta das 17 horas aqui no Rio de Janeiro. Amanhã se apresenta o técnico Tite e a tendência é que ele seja relacionado aí para pegar o Galo na quarta-feira, jogo fora de casa lá em Belo Horizonte, na Arena MRV, um jogo muito difícil. Se tem um lado bom nessa história, é que o Flamengo vai pegar a pior fase do Diego Milito, treinador do Atlético Mineiro, desde quando ele chegou ao Clube Mineiro, porque eles não estão não estão vivendo um bom momento, inclusive recentemente tropeçou diante do Atlético Goianiense. Então, é um jogo difícil, o Atlético Mineiro tem um bom time, tem um bom treinador, mas não vive um bom momento. Mudando de assunto agora, porque Davi Luiz, a partir de hoje, dia 1º de julho, está liberado para assinar um pré-contrato e sair de graça em dezembro. Ele tem contrato com o Flamengo até dezembro desse ano, lembrando que a renovação dele foi através de metas, uma renovação automática, que causou muita polêmica na ocasião, muitos torcedores reclamaram bastante, mas a verdade é o seguinte, hoje ele é titular, gente. Ele é titular hoje. O Léo Pereira está ficando no banco de reservas para o Davi Luiz. Ele foi titular em 6 jogos seguidos, foi preservado no jogo contra o Juventude e na última partida contra o Cruzeiro ele voltou à equipe titular, inclusive fazendo uma boa dupla de zaga com o Fabrício Bruno. E aí eu quero saber de vocês. Vocês são a favor de uma renovação do zagueiro de 37 anos ou não? Acham que o contrato dele tem que ser até dezembro e fim de ciclo, o jogador tem que deixar a equipe rubro-negra? Eu quero a opinião de vocês de fato. Eu confesso para vocês que hoje, dia 1º de julho, eu não tenho uma opinião formada sobre o Davi Luiz. Se eu fosse dirigente do Flamengo, esperaria um pouco mais para resolver essa situação. Esperaria, inclusive, até o fim da temporada, porque eu não vejo o Davi Luiz assinando um pré-contrato para ir para uma outra equipe. Está super adaptado, gosta de morar aqui no Rio de Janeiro, está feliz. Então, eu esperaria até dezembro. E outro jogador que está livre para assinar um pré-contrato é ele, o Gabigol. É isso mesmo. A partir de hoje, dia 1º de julho, ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Lembrando que ele não vem sendo aproveitado. No último jogo, foi retirado da lista de relacionados após a entrevista polêmica do empresário dele, dizendo que eles já estão costurando uma saída do Flamengo. O Flamengo, portanto, como o próprio Marcos Braz disse na zona mista após o jogo contra o Cruzeiro, o Flamengo está apenas ajudando o empresário. Não está relacionando o jogador para não ter risco de Gabigol entrar em campo e com isso bater 7 jogos no Brasileiro e ficar impedido de jogar para uma outra equipe no Campeonato Brasileiro em 2024. Ele tem 5 jogos na competição, ou seja, teoricamente ele pode fazer apenas mais um. Se ele completar o 7º jogo, ele não pode atuar para uma outra equipe na competição. E eu tenho bastidores dessa situação. Primeiro, já falo para vocês, a diretoria definiu e avisou a comissão técnica do Tite, ao técnico Tite, que Gabigol está fora do jogo contra o Atlético Mineiro e, inclusive, a pessoa que eu conversei da diretoria até me pediu para mencionar isso aqui quando eu for publicar a informação, é que o Gabigol ele não está afastado, ele apenas não está sendo relacionado, porque a palavra afastado dá a entender, inclusive na parte jurídica, que o jogador não está treinando com o elenco, que o jogador não está podendo ir ao CT Ninho do Urubu, muito pelo contrário, ele vai ao CT Ninho do Urubu, como ele foi nessa segunda-feira, normalmente, pelo menos essa informação que a gente tem, ele não está afastado, ele apenas não está sendo relacionado para não ter o risco de entrar em campo. E a informação que eu tenho é que o Flamengo vai continuar assim, pelo menos nos próximos dias, por conta da janela de transferência. Repito, a diretoria reza, implora, pede para alguém chegar aqui e topar pagar o Flamengo para retirar o Gabigol nessa janela de transferência. Mas qual clube vai fazer isso sabendo que a partir de dezembro ele está livre? Qual clube? O Cruzeiro, por exemplo, de maneira oficial diz que não vai fazer proposta ao Gabigol. Óbvio! Além de ter o jogador de graça a partir de dezembro, se ela quiser, se o Cruzeiro quiser negociar com o jogador, ainda tem a questão do julgamento, porque o Gabigol ele ainda vai ser julgado pelo CAS. Ele pode ser punido. Então faz total sentido.
E para ser bem sincero assim, gente, de verdade, se eu fosse o Gabigol, eu não escolheria uma proposta muito boa financeiramente falando. A gente vê muita gente noticiando que o Abel Ferreira quer tê-lo no Palmeiras. Se eu fosse ele, eu pensaria muito em projeto técnico, mesmo porque ele precisa recuperar o futebol dele. O Gabigol não joga futebol há muito tempo. Que ele vai ser feliz em outro lugar, eu aproveitaria para trabalhar no Palmeiras, mesmo ganhando menos. Mas eu não sou o Gabigol e, enfim, ele sabe qual é o futuro dele, o que é melhor para ele. Fato é que no Flamengo não tem mais clima, inclusive isso é informação de bastidor. Se a gente for parar e analisar, os jogadores mandaram várias indiretas para o Gabigol. Primeiro, o Pedro, ele não beijou o escudo à toa, gente. Estamos falando de um Pedro que não é melhor amigo do Gabigol, longe disso. Eles não têm uma relação ruim, mas eles não são próximos e eles não escondem isso. O próprio Gabigol já falou sobre isso, o Pedro também já falou sobre isso. O Fabrício Bruno ontem deu uma entrevista na saída do campo para o canal Premier, que transmitiu o jogo, foi uma indireta também para o Gabigol, falando sobre querer estar, sobre vontade no dia a dia, foi uma indireta para o Gabigol. Quem é inteligente, ou melhor, quem entende do dia a dia ali, viu que foi uma indireta para o Gabigol. E essa é a verdade. O atual elenco está cansado de Gabigol ser assunto de maneira negativa. O time está muito bem e o Gabigol se torna um assunto por atos, por indisciplina fora de campo. Então, assim, de fato, nem o elenco aguenta mais esse assunto Gabigol. A diretoria também não aguenta mais. Então, por isso que a diretoria torce para chegar algum clube aqui pagar, mas é muito difícil isso acontecer. O empresário dele precisa trabalhar muito bem nesse sentido para conseguir uma proposta nesse momento. Talvez um clube do exterior, não sei. Mas a verdade é o seguinte, gente, o empresário dele está gerenciando tudo da pior maneira possível. A relação diretoria e empresário de Gabigol já não vem boa há muito tempo. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque na ocasião da camisa do Corinthians, a diretoria tentou fazer com que o empresário e o Gabigol falassem publicamente que a foto era verdadeira. E na ocasião eles não quiseram. Pelo contrário, no primeiro momento eles mentiram, depois tiveram que falar a verdade. Então não faz sentido isso. Enfim, fica aí a informação de bastidor. Outra informação que eu tenho aqui, Flamengo e Marcos Antônio, muito próximos já, a gente já vem falando isso há muito tempo, que as duas partes já falam a mesma língua, Flamengo, Lázio, Marcos Antônio. Inclusive ele é esperado no Rio de Janeiro, já nos próximos dias aí, para, enfim, dar continuidade a todo o processo burocrático, realização de exames médicos, e ele, obviamente, sendo contratado, ele pode estrear a partir do dia 11. A janela abre no dia 10 de julho, ou seja, daqui a 10 dias ele pode entrar em campo com a camisa do Flamengo. Então, galera, será empréstimo, tá? Com uma obrigação de compra, caso ele atinja metas aí, empréstimo de 1 ano. E essa obrigação, se ela não for obrigação, ela se torna uma opção futuramente, caso ele não bata as metas, se o Flamengo quiser ficar com o jogador em definitivo. Então, essas são as informações de momento. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês, forte abraço. Fui!